Os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o aumento no número de deputados federais, que foi aprovado com base em dados do censo de 2022, não deve ser revertido, levado lá para casa. Vamos entender então com o André Anelli por que, nesse caso, o STF entende que é decisão do Congresso e ninguém vai tascar lá? Exatamente, Evandro. O Supremo Tribunal Federal, de acordo com uma apuração feita pelo jornal Folha de São Paulo, reconhece que essa questão de definição de número de deputados por estado, respeitando a proporcionalidade da população brasileira, decidindo então por aumentar os representantes daquelas unidades federativas que tiveram aumento populacional, tudo isso é de decisão exclusivamente do próprio Legislativo e que, portanto, então, não deve haver nenhum tipo de interferência por parte do STF na decisão que foi tomada durante essa semana e que aumentou de 513 para 531 deputados federais, um aumento de 18 parlamentares, 9 estados, então, com mais parlamentares e aqueles que tiveram uma perda proporcional da população, mantendo o número dos seus deputados. A gente relembra ainda que, pela Constituição, cada estado, independentemente do número de pessoas que vivem nele, tem direito a 8 parlamentares, aqueles estados, então, com uma população que é menor em relação aos demais, e os estados que podem ter o máximo são aqueles que têm 70, como é o caso de São Paulo. Então, o que o Supremo Tribunal avalia realmente é que a decisão do Congresso Nacional foi válida e não será contestada. Agora, se houver uma provocação por parte de algum estado, como houve no caso do Pará, que foi quem provocou o STF a tomar essa decisão de fazer com que o Congresso Nacional tivesse um prazo para definir como iria redistribuir a proporção de deputados com base na proporção da população, ou se então, ao invés de um estado, um outro partido político, um outro grupo político provocar o STF, aí sim a questão pode realmente voltar para a Suprema Corte. Mas, nesse momento, a avaliação do Supremo Tribunal Federal é que foi cumprida aquela exigência de redistribuição, que não previa necessariamente aumentar o número de deputados, mas sim acabar, então, fazendo com que a distribuição das vagas na Câmara representasse a distribuição da população por estados. A gente relembra ainda que, com esses 531 parlamentares, agora cerca de 155 simplesmente não vão ter onde sentar lá no plenário principal da Câmara por falta de espaço. O prédio da Câmara dos Deputados não comporta mais e não previa um número tão grande assim de parlamentares, portanto, se todos eles descerem para o plenário ao mesmo tempo, que nunca acontece, aí seria o caso então de 155 deles, cerca de um quarto aproximadamente, ficar ali aguardando de pé sem ter onde se sentar, Evandro. A gente vai mandar a sugestão do rodízio, o mesmo rodízio de carro que tem aqui em São Paulo, a gente vai mandar a sugestão para aplicar também para deputados federais. Obrigado, viu, Anelli? Um abraço para você.